Você percebe uma busca maior das mulheres a se aproximarem mais de Deus antes do que os homens? Ou não? Você convivendo com elas acho lá? Que sim. Acho que as Por mulheres... que será? Elas são emotivas, né? O lado emocional da mulher é mais aguçado. O homem é mais razão. Né? Mas quando um homem tem uma experiência com Deus, ele tem de verdade. É forte. Sim. Na maioria das vezes, começa pela mulher mesmo. Sim. A gente tem muito mais mulher na igreja do que homem. E elas estão lá guerreiras, orando pela família, intercedendo pelos maridos, pelos filhos. E daqui a pouco vem todo mundo. Daqui a pouco, quando a gente menos espera, quando a gente menos espera, tá lá o pai, a mãe, o marido, sabe, o filho, vem à frente, se reconcilia ou aceita Jesus como Salvador. E a mulher tem sido esse canal, sempre foi, desde a época de Jesus Cristo, né? As mulheres mantenedoras do ministério de Jesus, as mulheres que oravam, as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus quando ele foi sepultado e que levaram a notícia para os discípulos que ele havia ressuscitado. Então as mulheres sempre, elas fizeram parte desse ministério de forma assídua, não é diferente hoje. Deus usa a mulher, o diabo odeia a mulher, né? Pois é. Porque desde que Deus prometeu que do ventre de uma mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, o diabo já ficou de olho em nós, viu? Querendo destruir nossa vida. E ele usa de todos os meios para destruir. Às vezes usa até as pessoas que a gente ama. Sim. Mas a gente tem uma promessa que é maior do que a derrota, que é maior do que a tragédia, né? E por isso a gente se mantém de pé. E eu louvo a Deus pelas mulheres que ele tem levantado como você, né? Mulheres de Deus para influenciar essa geração. Porque tem tanta mulher aí influenciando para o que não presta. Porque quando eu vejo uma mulher linda, loira, bela e cheia de bom conteúdo como você, se dispondo a fazer um trabalho como esse, Karina, é muito de Deus. Eu só posso desejar que Deus continue te usando poderosamente. E dando autoridade para você, viu? No mundo espiritual. Vou estar orando, já orei hoje por você na minha igreja. 5 horas da manhã, eu estava lá, 6 horas da manhã. A gente se reuniu hoje, lá na nossa igreja, antes de começar o dia, com todo mundo. E eu apresentei você, sua família e esse ministério ao Senhor. E pode ter certeza que você agora está nas minhas orações. Muito obrigada. Obrigada, amém. E que todas as mulheres que estiverem nos ouvindo se fortaleçam em sabedoria, se fortaleçam na palavra de Deus, que busquem de joelhos serem levantadas, Isso aí. Ao invés de buscarem serem endeusadas, ao invés de buscarem elogios que não vão levar a lugar nenhum, ao invés de buscarem a fama em primeiro lugar. Busquem de joelhos, porque ali vocês terão a vitória. Vitória sobre suas vidas, vitória na sua família, vitória com seus maridos. É assim, gente. Então, não encarem essa prostração como uma humilhação ruim, porque nós não somos nada. Nós, pelas nossas próprias mãos, os nossos próprios méritos, não chegaremos a lugar nenhum, porque é Deus que nos dá as melhores coisas da vida, as nossas habilidades. Vem de Deus, é Ele que dispõe para cada um de nós. Então que elas sejam usadas para o bem, para o nosso bem, para o seu bem, para o bem da sua família. Usem da sabedoria, do conhecimento, da expertise, da sensibilidade da mulher para as coisas boas. E busquem as coisas boas na palavra de Deus, porque é só ali que vocês vão encontrar. Eu falo assim por experiência própria, eu não estou aqui para convencer ninguém, mas apenas mostrar o que Deus fez na minha vida, o que Deus faz na minha vida todos os dias. E Ele pode fazer na sua vida, na vida da sua família. Ele é poderoso. Glória a Deus. Não desprezem esse poder que está disponível para vocês. Não se sintam fracas. Amém. É ali que está a força. Amém. Glória a Deus. Coisa linda, né, gente? É muito bom ver, né, a entrega dela, o amor que ela tem por Jesus. Como a gente precisa disso. Que Deus possa derramar esse amor, Karina, que você passa, né? Que você vive. Que Deus possa derramar nessa geração que você alcança. Na sua família, na sua casa, no meio que você convive, no meio artístico, né? Em todos esses lugares onde a sua voz tem chegado. Eu vejo as pessoas querendo chegar em tantos lugares. Falo, eu não precisei estar no fundo do poço, sabe? Eu não precisei
eu fazia o que eu queria, eu sempre tive a sorte ao meu favor. Hoje em dia eu vejo que não era sorte, era Deus me amparando, mas eu achava que eu fazia pelas minhas próprias mãos, que eu conquistava, que eu não precisava de nada. Sim. Então, e hoje eu vejo, eu falo, que sentido tem isso? Sim. Né? Porque o emocional estava sempre ali desgovernado, Certo. não tinha paz. E a gente não precisa de tudo isso que a gente fica buscando, Verdade. né? A gente veio para quê, né? É. A gente dá tanta volta, quer subir, quando chega lá, se a Você gente percebe que não é uma sensação. você não encontra Então... Deus, você fala, poxa, que coisa estranha, né? Que em cima tá tão vazio. É verdade. Que a gente encontra Deus mesmo mergulhando, né? Mergulhando nele, nas profundezas da sua palavra, através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Sim. É muito poderoso quando a gente descobre essa verdade. Sim. Como foi o seu encontro com o Espírito Santo? Você teve um batismo do Espírito Santo? Tive, foi um momento sim. especial? Quando eu era criança, já? a gente todas as crianças ali da minha época foram batizadas ali, né? Na minha igreja, que é a Assembleia de Deus, a gente acredita no dom de línguas estranhas. Então, ali a gente já recebeu, né, esse dom. Todas as criancinhas já falavam em mistério, já falavam em línguas estranhas. E aí a vida foi seguindo. E quando você não exercita o dom que Deus te dá, às vezes você perde. Sim. Mas quando você busca, Deus te renova. Sim. Então, eu vivi essa renovação, né? Eu vivi essa renovação na minha juventude. Depois que eu tive um encontro com Deus de verdade, quando eu decidi que eu ia me importar com aquilo que o Espírito Santo pensava outra vez. Sim. Lembra, depois do encontro com a Fernanda? Sim. E tanto que depois de um tempo, eu escrevi uma canção que ela se chama Espírito Santo. E a Fernanda foi que gravou essa canção. Mas como eu escrevi essa canção? Foi quando uma mãe, uma das minhas intercessoras, ela estava com a filha passando um momento dificílimo, terrível. E quando eu liguei para ela orar por mim, ela disse assim, hoje quem ora por mim é você, porque eu não estou dando conta. E aí eu orei por ela naquele momento, mas eu falei com Deus assim, Deus, se ela que é uma mulher de Deus, uma fortaleza, uma muralha, está passando por isso, não está dando conta, o que vai ser de mim? E ali o Espírito Santo me deu essa canção, né, que a Fernanda gravou. E ela diz, Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. E é uma canção que marcou muito a minha vida. E ela retrata exatamente o que é esse relacionamento com Deus através do Espírito, sabe? Quando a gente não dá conta, quando a gente não tem palavras, quando a gente não sabe o que dizer para Deus, a gente tem alguém que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que coloca na nossa boca a oração que a gente precisa fazer e nem sabe como. Sabe? Naquele momento que você só tem gemidos. Sim. E aquele som, Deus identifica, Ele sabe o que você está querendo dizer. E eu acho que não é um momento, Karina, é uma construção. As pessoas, elas estão procurando por soluções imediatas para problemas Sim. que são, vamos dizer, eternos. Porque a nossa vida é eterna. Sim. A gente vive aqui um período, depois tem a eternidade. E a gente não está treinando para uma morte eterna, a gente está treinando para uma vida eterna. Uhum. É importante que a gente treine vivendo. Sim. Então, enquanto a gente vive, a gente passa por luta, mas a gente também se alegra. A gente também, sabe, experimenta desse refrigério, dessa presença gloriosa de Deus, que é o que nos dá força para a gente conseguir superar nossas dores, crises e dificuldades. Eu costumo dizer que a vida do crente, ela não é como uma tempestade constante, de vez em quando tem uma bonança. Não, ela é uma bonança e de vez em quando tem uma tempestade. Uhum. E se a gente não se equilibrar na tempestade, a gente vai ela dura perder. Bem mais. Exatamente, porque a gente vai cair no mar. Sim. E aí é pior, o trabalho é maior, né? Sim. Então a gente precisa estar onde? No lugar Sim. que Jesus está, no lugar de descanso. Né? Se ele descansa na tempestade, eu descanso com ele, porque eu estou com ele, eu estou assentada com ele, nos lugares celestiais, em Cristo. A Bíblia diz que eu estou nesse lugar. Então eu tenho que olhar para a vida com o olhar dele, com essa perspectiva. Então, eu acredito que essa vida, né, esse encontro com o Espírito Santo é algo diário. Todos os dias você tem que buscar isso. Você tem que estar disposta a isso, a ouvir a voz dele, a falar com ele, a compartilhar com ele suas dores e também seus momentos de alegria, sabe? A deixar que ele faça parte de tudo na sua vida.
E aí, dessa forma, você vai crescendo cada vez mais. Como é que eu vou dizer? Vai sendo aperfeiçoada em Deus, né? A luta não diminui, ela muda de nível. Sim. Mas você também muda, a sua capacitação aumenta também, né? Você começa a ter um olhar mais perspicaz, mais poderoso, um olhar de Deus sobre cada situação que vem ao teu encontro. Sim. Ele fala, né, que não há nenhum obstáculo, nenhuma provação que ele não permita que a gente passe e não nos capacite para passar, né? Quando a gente está com ele. Exatamente. A gente estava conversando aqui nos bastidores, porque se a gente não tem essa fé, essa comunhão com Deus, essa confiança, às vezes a gente passa pelas tempestades no copo d'água e sofrendo e se afogando, enquanto se a gente permanece firme na fé, Deus nos fortalece, né? É a presença dele em nossas vidas que nos fortalece a enfrentar verdadeiras tempestades sem desespero, né? Sem grandes preocupações, confiantes. A questão não é se a gente vai sofrer, Karina, a gente vai. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que a gente não precisa sofrer como quem não tem esperança. Sim. A diferença é essa, né? Quando a gente tem esperança, a gente consegue encarar as dificuldades com um olhar diferente. Sim. Né? Você vai se entristecer, né? Você vai sofrer pela situação que você gostaria que fosse melhor, vai sofrer pelo outro que às vezes não está enxergando de uma forma que você vê que é claro e que está errado. Então a gente sofre pelo outro, por nós, pela situação. Né? Não é o não sofrer, é achar que tá tudo legal, eu tô com Deus. É superar, né? É a superação. É ser superior às dores que tentam nos paralisar. É como a águia, voa acima das tempestades. Sim. Ela usa a tempestade como pano de fundo. Sim. Né? Ela voa acima. A gente tem que... Se você já amou esse trecho, você vai se inspirar ainda mais assistindo o bate-papo completo. Clica aqui.